Deixa eu falar com a Bel, que já está aqui no estúdio, Lari, também, para a gente seguir repercutindo a eleição. Te dou uma empurradinha? Não, pode empurrar. É que fica difícil de passar aí de vez em quando, de fato apertado, é apertado. Ô, A gente precisa ampliar. Bel, vamos lá falar de Romeu Zema, da convenção, para oficializar a candidatura dele como pré-candidato à presidência pelo Novo. Está prestes a acontecer e também a vice está indefinida. Assim como a gente estava falando de Flávio, que vai para a convenção amanhã sem dizer quem vai ser o vice ou a vice, o mesmo está acontecendo, por exemplo, na campanha de Romeu Zema, porque eles ainda têm expectativa de tentar formalizar algum tipo de aliança com indicação, inclusive, do nome de vice na chapa, com Romeu Zema sendo o cabeça, né? O Zema tem dito e frisado sempre que vai até o fim na intenção de ser cabeça de chapa, de ser ele o candidato à presidência da República. Então, isso inviabiliza até mesmo aquela tese de que em algum momento essas candidaturas todas à presidência da República poderiam afunilar em um projeto comum dessas lideranças da direita. O próprio Zema chegou a ser considerado como uma possibilidade de vice de Flávio, era o vice preferido, digamos assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas as conversas não avançaram até aqui. O próprio Novo, Tainá, cogita, inclusive, a possibilidade de uma chapa pura, porque não está conseguindo abrir tantos flancos assim de negociação com os outros partidos. Mas está conversando. Só que até segunda-feira, quando haverá a homologação do nome de Romeu Zema na convenção, talvez não dê tempo, então ele deve mesmo ter a candidatura anunciada sem vice definido. Ele chegou a fazer alguns acenos para o Podemos. Gostariam de ter o Geraldo Rufino, do Podemos de São Paulo, como candidato a vice. Mas isso não avançou porque depois o próprio Rufino foi lá e se anunciou como pré-candidato ao Senado por São Paulo. Então, não avançou com o nome de Rufino, o que não inviabiliza, eventualmente, você ter outro nome do Podemos para compor a chapa com o Romeu Zema. O Novo é um partido muito pequenininho, então, para que você tenha uma candidatura mais competitiva, com tempo de rádio e TV, por exemplo, seria interessante você ter mais alianças para você ir somando e Zema não ficar tão minúsculo assim nas aparições no período em que a gente já tiver a propaganda eleitoral obrigatória. Então, isso tudo está fazendo parte desse cálculo em que é mais um presidenciável com dificuldades também de formatar essas alianças. Vamos lembrar que Caiado, por exemplo, já se antecipou com Gilberto Kassab de vice. Então, uma chapa puríssima no PSD, a partir do momento em que o próprio presidente do partido é o nome também na candidatura a vice-presidente da República. Daí o grau de dificuldade, fica muito explícito, né? Quando você precisa puxar o presidente do partido para ser candidato a vice numa composição, porque está muito difícil. Está difícil para todo mundo. E hoje eu estava ouvindo uma liderança do PL fazendo uma leitura sobre a situação do Flávio Bolsonaro. E a leitura é de que Flávio Bolsonaro puxou nessa neutralidade, essa dificuldade dos outros candidatos também. Porque me fizeram um comparativo. Se fosse o Jair Bolsonaro, candidato, pudesse ser o candidato contra o Lula, esse grupo já estaria unido em torno do nome de Jair Bolsonaro. Na hora. Flávio é um nome que causa muita desconfiança nesses outros nomes de direita, que decidiram lançar essa candidatura por conta própria. O problema é o fator surpresa, porque todo mundo já conhece Jair Bolsonaro, então todo mundo sabe que não vai aparecer nada escandaloso, muito maior do que já divulgado. Do que ele falou. Flávio a questão do Flávio, eu acho que ele perdeu o apoio nesse ponto, foi quando ele diz uma coisa e sai outra. Ele diz uma coisa e sai uma nova. Então, assim, você não sabe o que esperar. Isso causa incerteza para todo mundo. É melhor todo mundo ficar onde está. Claro. Que é o que os partidos de Centrão fizeram. Tá? E a gente tem que pensar no Centrão lá de 2022, porque alguns desses partidos neutros lá em 22 estavam lado. oficialmente com o Jair Bolsonaro, davam o seu tempo de TV
eleger a Jair Bolsonaro. Porque vou lembrar aqui no de cabeça, projeto, né, Bel? PP e republicanos tinham uma aliança formal com Jair Bolsonaro e mesmo assim depois pegaram na mão de Lula e indicaram o ministério, porque a gente sabe que o Centrão funciona assim. Tinha maior tempo de televisão, tinha maior tempo de e dessa vez o filho não Dessa vai vez ter. o filho não vai ter, vai ser o Lula. É algo assim, é inimaginável, mas ele não é o pai, essa é a grande questão. É como a gente sempre fala, você tem dois líderes carismáticos nesse país, Lula e Bolsonaro. É difícil alguém que se compare a Lula e Bolsonaro. Eu não estou falando de preferência política, eu estou falando de resultado eleitoral e quando a gente vê militância aguerrida mesmo. Então fica difícil qualquer comparação com o Jair Bolsonaro.